Ecos do Além. Meu nome é Pedro, e até hoje não consigo esquecer a noite em que tudo isso aconteceu. Eu tinha 19 anos na época, morava com meus pais numa casa simples no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Monte Carmelo. Era 1997, e como qualquer adolescente eu era curioso sobre coisas sobrenaturais. Eu e meus amigos sempre falávamos sobre isso. A verdade é que todo mundo queria brincar de corajoso, mas, na maioria das vezes, ninguém tinha coragem de verdade. Eu estava em um momento complicado da minha vida. Havia acabado de terminar um namoro longo e estava no meio de uma crise familiar. Meu pai estava desempregado e minha mãe fazia o possível para manter a casa em ordem. Era um daqueles momentos em que a tensão fica no ar, e qualquer coisa parece pior do que realmente é. Nessa época, comecei a sair mais, tentar me distrair. A escola já tinha acabado, e eu passava o tempo sem muita direção. A vida parecia meio cinza, até que uma noite tudo mudou. Era uma sexta-feira por volta das 23 horas. Eu estava na casa do meu amigo Caio, como costumávamos fazer nas sextas. Jogávamos videogame, conversávamos sobre a vida e, claro, acabávamos falando de histórias assustadoras. Nesse dia, outro amigo, o Léo, trouxe a ideia de fazermos algo diferente. O jogo do copo. Era a primeira vez que eu ouvia falar disso. Ele explicou como funcionava, dizendo que podíamos nos comunicar com espíritos, que bastava um copo e algumas letras escritas em papel. Eu, como sempre fui cético, achei que seria uma grande bobagem, mas topei. Afinal, eu estava entediado e parecia apenas mais uma brincadeira para passar o tempo. Arranjamos um copo e começamos a desenhar as letras e números no papel. Estávamos sentados ao redor da mesa e logo começamos a fazer perguntas. No início, nada aconteceu. O copo permanecia imóvel e nós ríamos, tentando brincar uns com os outros. Mas então, de repente, o copo se mexeu. Foi leve, quase imperceptível, mas o suficiente para nos calar. Ficamos em silêncio por alguns segundos, esperando que algum de nós confessasse ter empurrado o copo. Ninguém disse nada. Começamos a levar a brincadeira a sério. Fizemos perguntas simples, como se havia alguém ali, e o copo lentamente foi para o sim. Perguntamos seu nome, e o copo começou a soletrar algo que nenhum de nós conseguiu entender. Era uma sequência de letras que não formava nada claro. Eu comecei a me sentir estranho, uma espécie de calafrio que subia pelas minhas costas. Léo então sugeriu que perguntássemos como aquele espírito havia morrido, e foi aí que as coisas começaram a piorar. O copo moveu-se de maneira mais rápida dessa vez, soletrando afogado. A sala estava escura, apenas iluminada pela luz fraca de um abajur. Eu olhei para Caio, que parecia nervoso, mas não quis parar. Continuamos, até que fizemos a pergunta que eu me arrependeria para o resto da vida. Você quer falar com alguém? O copo imediatamente apontou para sim. Perguntamos com quem, e ele soletrou as letras do meu nome. Pedro. Naquele momento, um medo irracional tomou conta de mim. Eu queria sair dali, mas não queria parecer covarde. Então, antes de qualquer um de nós poder fazer mais perguntas, o telefone da casa tocou. Era o telefone fixo, daqueles antigos com discador giratório. Aquele som ecoou pela sala, fazendo o copo parar bruscamente. Olhamos uns para os outros confusos. Quem ligaria tão tarde? Caio levantou-se para atender, mas assim que pegou o telefone ficou pálido. É para você, disse ele, olhando diretamente para mim. Aquilo era impossível. Quem poderia estar me ligando na casa do Caio? Com o coração batendo forte, peguei o telefone. Do outro lado, havia uma respiração pesada. Eu perguntei quem estava falando, mas não houve resposta. O silêncio do outro lado era perturbador. De repente, uma voz fraca e distorcida falou, quase num sussurro. Pedro, vamos. Minha mão gelou. Desliguei o telefone rapidamente e joguei-o no sofá. Os outros estavam me olhando esperando uma explicação, mas eu não tinha. Tentamos continuar o jogo, mas ninguém conseguia se concentrar. O clima estava pesado, e a sensação de que algo nos observava era impossível de
Ignorar. Decidimos parar. Voltamos a jogar videogame, mas minha cabeça não estava mais ali. Tudo parecia estranho, fora de lugar. Quando voltei para casa naquela noite, ainda estava pensando naquela ligação. Meus pais já estavam dormindo e a casa estava em silêncio. Subi para o meu quarto e, ao passar pelo telefone da sala, ele tocou novamente. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que de alguma forma era para mim. Atendi com a voz trêmula. Do outro lado, a mesma respiração. O mesmo silêncio angustiante. Eu desliguei antes que a voz pudesse dizer qualquer coisa. Subi as escadas correndo e me tranquei no quarto. Tentei dormir, mas cada som da casa parecia mais alto do que o normal. O ranger da madeira, o vento lá fora. Meu coração não desacelerava. Finalmente adormeci de exaustão. No dia seguinte, contei o que aconteceu para minha mãe, mas ela disse que provavelmente era algum trote. Tentei acreditar nisso, mas no fundo, algo me dizia que não era apenas coincidência. Passei dias sem conseguir pensar em outra coisa. O telefone não tocou de novo, e as coisas pareciam ter voltado ao normal. Mas eu não consegui deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse continuado aquela conversa no telefone. Quem estava do outro lado da linha? Eu sei que pode parecer loucura. Hoje, com 45 anos, fico pensando em tudo o que vivi naquela época e me pergunto se foi real ou apenas algo que minha mente inventou para me assustar. No entanto, aquele sentimento de pavor, de que algo estava lá esperando por mim, é algo que não consigo esquecer. Acredito que há coisas que não devemos brincar, energias que não devemos evocar. Se eu aprendi algo com isso, é que o medo pode ser uma coisa real, uma presença que sentimos mesmo sem ver. E às vezes as coisas que nos cercam estão mais perto do que imaginamos, prontas para fazer contato quando menos esperamos. Agora, olhando para trás, consigo seguir em frente sabendo que, de alguma forma, aquilo acabou bem. Mas nunca mais brinquei com o desconhecido, e se pudesse dar um conselho, diria o mesmo. Certas portas devem permanecer fechadas. Meu nome é Gabriel, e essa é uma história que até hoje não gosto de contar. Mas acho que chegou a hora de compartilhar o que aconteceu. Foi há muito tempo, quando eu tinha 14 anos no ano de 1993. Eu morava com minha mãe numa casa velha e grande no centro de Curitiba. Era só nós dois, já que meu pai tinha morrido num acidente de carro quando eu era muito pequeno. Minha mãe trabalhava muito para sustentar a casa, então eu passava boa parte do tempo sozinho. A casa onde a gente morava pertencia à minha avó, que morreu pouco antes de eu nascer. Aparentemente, ela foi uma mulher muito rígida e reservada. A casa tinha uma aura estranha, um cheiro de coisa antiga, não importa o quanto limpássemos. Os corredores pareciam sempre meio escuros, mesmo com todas as luzes acesas. Eu sempre tive a sensação de que algo estava fora do lugar naquela casa, principalmente depois que minha mãe começou a fazer horas extras no trabalho. Chegava tarde, e às vezes eu passava a noite toda sozinho. Foi numa dessas noites que tudo começou. Era inverno, uma dessas noites frias e silenciosas de Curitiba. Meus amigos decidiram passar a noite de sexta-feira em casa. Minha mãe autorizou. Ela também se sentia um pouco mal pelo tanto de tempo que eu passava sozinho. 3 amigos meus, o Lucas, o Tiago e o Bruno, vieram. Nós éramos como qualquer grupo de adolescentes, curiosos, meio inconsequentes e sempre em busca de alguma emoção. Depois de passarmos a tarde jogando videogame e ouvindo música, Tiago, sempre o mais ousado, sugeriu que fizéssemos algo mais divertido. Ele trouxe à tona a ideia de jogar o famoso jogo do copo. Eu já tinha ouvido falar, sabia que mexia com espíritos, mas nunca tinha jogado. Aquilo me dava um frio na espinha, mas ninguém queria parecer medroso na frente dos outros. Então eu topei. Fizemos um tabuleiro improvisado na mesa da cozinha, com letras desenhadas em pedaços de papel, e colocamos o copo no meio. A atmosfera na cozinha mudou quase que instantaneamente. Mesmo que estivesse tudo bem iluminado, o ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. Eu tentava parecer tranquilo, mas a verdade é que eu estava nervoso. Tiago, sempre, o mais audacioso, foi o primeiro a perguntar: "Tem alguém aqui?"
Todos nós colocamos o dedo sobre o copo, e por um momento nada aconteceu. Ficamos ali em silêncio, esperando. Eu estava quase rindo, achando que tudo era uma grande perda de tempo, quando senti o copo começar a se mover. No começo, achei que era um dos meus amigos empurrando para zoar com a gente. Mas quando olhei para eles, percebi que estavam tão assustados quanto eu. O copo foi lentamente até o sim. Ninguém falou nada, apenas nos entreolhamos e Tiago, com um sorriso nervoso, continuou. Quem é você? De novo, o copo começou a se mover. Desta vez foi mais rápido, indo de letra em letra, formando a palavra aqui. Nesse momento, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era o tipo de coisa que a gente esperava ver numa brincadeira dessas. A cozinha ficou silenciosa e a tensão entre nós era palpável. O que você quer? Bruno perguntou com a voz trêmula. Antes que o copo pudesse responder, ouvimos um barulho forte vindo do porão. Era um som abafado, como se algo pesado tivesse caído lá embaixo. Todos congelaram. O porão sempre me incomodou, mas eu nunca tinha ouvido barulhos vindos de lá, pelo menos não com tanta clareza. Lucas, que até então estava quieto, disse, em voz baixa, alguém tem que descer e ver o que é. Eu sabia que ele estava falando de mim. Aquela era a minha casa, afinal. Mas mesmo assim, hesitei. Não queria descer, mas também não podia mostrar medo na frente deles. Tiago, vendo a minha indecisão, riu e me desafiou. Vai lá, Gabriel, ou você vai correr para a cama da sua mãe? Aquilo mexeu comigo. Meu orgulho falou mais alto, então, com o coração batendo forte, peguei a lanterna que estava no balcão e fui. Que erro! Julgamos os personagens que tomam atitudes sem pensar em filmes de terror, mas naquele momento, tudo que eu queria fazer era acabar logo com isso. Os outros ficaram na cozinha enquanto eu descia as escadas que levavam ao porão. Cada degrau rangia debaixo dos meus pés, e o frio do ar aumentava à medida que me aproximava da porta do porão. Quando cheguei, a maçaneta estava gelada ao toque. Respirei fundo, tentando acalmar o pânico que subia pelo meu corpo, e girei a maçaneta. A porta se abriu com um rangido longo e perturbador. A escuridão parecia me engolir enquanto eu apontava a lanterna lá para baixo. Tudo parecia normal à primeira vista. Caixas velhas, móveis cobertos com lençóis cheios de poeira, as mesmas coisas que sempre estiveram ali. Mas o ar estava diferente, pesado e carregado de algo que eu não sabia explicar. Dei alguns passos no porão, os ecos dos meus passos ressoando pelo espaço. Foi então que eu vi. No canto mais escuro à minha direita, algo se moveu. Eu apontei a lanterna naquela direção e meu coração quase parou. Lá, no canto, estava um velho. Ele estava de pé, curvado, usando roupas escuras e rasgadas, com uma expressão vazia e olhos fundos. Ele me encarava sem piscar. Eu paralisei. Não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava me pregando uma peça por causa do medo. O homem não fazia nenhum movimento, apenas continuava me observando. Eu senti um pânico tomar conta de mim, mas por algum motivo eu não conseguia gritar nem me mover. O velho abriu a boca, mas nenhum som saiu. Só aquele olhar vazio, frio, penetrante. Foi então que eu me soltei do transe e corri. Subi as escadas de 2 em 2 degraus, praticamente voando de volta para a cozinha. Quando entrei, meus amigos estavam lá paralisados, olhando para mim com olhos arregalados. Tiago perguntou o que aconteceu, mas eu não conseguia responder. Tranquei a porta do porão atrás de mim, sem olhar para trás. Eu não conseguia dormir. Aquela noite, cada som, cada sombra parecia esconder aquele velho que eu tinha visto. Meus amigos tentaram brincar com a situação, dizendo que eu só estava impressionado, mas eu sabia o que tinha visto. Não era minha imaginação. Na manhã seguinte, quando minha mãe voltou para casa, contei tudo a ela. Ao invés de me chamar de louco ou mandar eu parar de inventar histórias, ela ficou séria, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Mas não me disse uma palavra sobre o que aquele homem poderia significar. Minha mãe não parecia surpresa pelo fato de eu tê-lo visto. Ela apenas me disse que, se fosse o mesmo homem, ele não estava ali para nos machucar.
Eu insisti muito para que ela me contasse quem era aquele homem, mas ela nunca disse mais nenhuma palavra sobre o que eu vi. Aquela foi a última vez que entrei, no porão. Nós nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Os dias seguintes foram perturbadores. Eu evitava passar perto do porão e passava o tempo todo com a sensação de que estava sendo observado. Às vezes, à noite, eu ainda ouvia aqueles passos abafados vindos lá de baixo, mas nunca tive coragem de descer novamente. Minha mãe tentava me tranquilizar, me lembrando que se houvesse algo ali, não tinha intenção de nos fazer mal. Afinal, tínhamos vivido na casa por anos, sem maiores incidentes. Depois de um tempo, os barulhos pararam. A vida seguiu seu curso, mas o medo nunca desapareceu completamente. Eu cresci, saí de casa, fui estudar em outra cidade, mas toda vez que eu voltava para visitar minha mãe, aquela sensação estranha voltava, como se o porão ainda guardasse segredos que não deveriam ser revelados. Hoje, com 44 anos, olho para trás e me pergunto se aquilo realmente aconteceu ou se foi a minha imaginação adolescente. Mas o medo era real, e aquela imagem do velho parado no canto do porão, me observando em silêncio, ainda me atormenta em pesadelos ocasionais. Algumas coisas eu aprendi não precisam de respostas. Eu me chamo Mariana, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 10 anos. Foi há muito tempo, mas até hoje essa história me arrepia. Eu cresci numa cidade pequena, e toda vez que chegavam as férias de julho, eu e meus primos íamos para a casa da nossa avó. A casa dela era antiga, grande e cheia de histórias. Estava há anos na família, com aquela aura de mistério, sabe? O tipo de lugar onde qualquer barulho estranho te faz correr. Era uma noite de sexta-feira e nós estávamos sem muito o que fazer. Meus primos, mais velhos e curiosos, como sempre, sugeriram que jogássemos o famoso jogo do copo. Eu sempre tive muito receio dessas coisas, mas sabe como é a pressão do grupo? Acabei cedendo. Montamos o jogo no porão da casa, o lugar mais assustador, claro. Colocamos o alfabeto e os números em volta da mesa, com um copo de vidro no centro. Estávamos prontos. No começo tudo estava normal. Ríamos e fazíamos piadas, perguntando coisas bobas como: quem vai se casar primeiro? Ou qual será a nota na prova? O copo não se mexia, e eu já estava pensando em subir e encerrar aquela brincadeira, quando de repente ele começou a deslizar sozinho. A tensão no ar mudou na hora. Todos nos entreolhamos, assustados, mas curiosos para saber o que aquilo significava. Foi quando uma das minhas primas, a Sofia, perguntou: tem alguém aí? O copo se moveu rapidamente, formando a palavra sim. Meu coração disparou. A próxima pergunta veio quase que instintivamente: quem é você? O copo deslizou mais devagar dessa vez, soletrando a palavra criança. Ficamos em silêncio, tentando processar o que aquilo queria dizer. Meu primo Lucas, o mais corajoso ou teimoso de todos, perguntou: você está aqui agora? O copo moveu-se de novo para o sim. A cada resposta, sentíamos o medo aumentando, mas ao mesmo tempo não conseguíamos parar. Queríamos saber mais. Sofia, em um sussurro, perguntou: o que você quer? Foi aí que o copo parou de se mover. Ficamos esperando por mais alguns segundos, mas nada acontecia, até que ouvimos o som, um choro. Era baixo, distante, mas não restavam dúvidas. Era o choro de uma criança. Meus pelos se arrepiaram na mesma hora. O som vinha do andar de cima, do quarto onde nós dormíamos. Tentamos nos convencer de que era o vento, ou um som da casa velha, rangendo. Mas a cada minuto o choro ficava mais nítido, mais presente. Decidimos que era o suficiente por aquela noite. Subimos correndo para os nossos quartos, mas o choro não parava. Fechamos a porta do quarto e tentamos nos acalmar, dizendo que aquilo era apenas nossa imaginação. Mas como ignorar um som tão claro e persistente? O choro vinha do canto do quarto, como se uma criança estivesse escondida ali. Ficamos todos em silêncio, com os ouvidos atentos. O choro parecia se aproximar, mas não havia ninguém ali. Passamos a noite acordados, apavorados, esperando que o barulho cessasse,
mas ele só parou quando o sol começou a nascer. Não dissemos nada para nossa avó no dia seguinte. Tínhamos medo do que ela poderia achar e, sinceramente, nós mesmos não queríamos acreditar que aquilo havia acontecido. Mas naquela mesma noite, quando estávamos todos deitados, o choro voltou. Era ainda mais alto, mais claro. Era impossível ignorar. Dessa vez não havia dúvidas de que o som vinha diretamente do nosso quarto. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas. O medo era tão grande que me paralisava. Um de meus primos tentou acender a luz, mas a lâmpada piscou e apagou de novo, como se algo estivesse interferindo. No terceiro dia, o choro se repetiu. A essa altura, já não conseguíamos esconder o medo. Decidimos contar tudo para o meu pai, que estava visitando a casa da minha avó naquele fim de semana. Ele nos ouviu atentamente e não duvidou do que dissemos, o que me surpreendeu. Sempre achei que ele fosse cético quanto a essas coisas, mas a expressão no rosto dele me fez perceber que talvez soubesse mais do que estava revelando. Meu pai subiu ao quarto naquela noite para investigar o som. Ficou lá em silêncio, sentado, em uma cadeira esperando o choro começar. Quando finalmente começou, vi seu rosto empalidecer. Ele não disse uma palavra. Na manhã seguinte, ele pegou o tabuleiro que havíamos usado para o jogo do copo e levou para o quintal sem nos explicar nada. Eu e meus primos seguimos ele, e para nossa surpresa, ele ateou fogo no tabuleiro. Ficamos parados, observando as chamas consumirem o objeto. Não entendíamos completamente o porquê, mas sabíamos que era necessário. Depois disso, o choro finalmente cessou. A casa voltou a ficar em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Meu pai nunca falou sobre o que tinha visto ou ouvido naquela noite, e nós também não tocamos mais no assunto. Era como se todos concordássemos em deixar aquele episódio para trás. Hoje, quando olho para trás, fico me perguntando o que realmente aconteceu. Será que era mesmo o espírito de uma criança? E o que ela queria? Nunca saberemos. Mas uma coisa eu aprendi: certas brincadeiras não são para serem levadas na brincadeira. Às vezes o que começamos por curiosidade pode abrir portas que não conseguimos fechar depois. E assim, essa experiência ficou marcada na minha memória para sempre como um aviso. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.